falar um pouco sobre o que em retrospecto, né, do que foi, do que é, na verdade, a construção da ideia do PEL de Mauá e onde que ele tá hoje, né? Então, uma década de monitoramento de floresta de igapó de Água Preta da Amazônia Central. Na verdade, primeiro eu queria, falando, né, sobre uma década do PEL de tudo, eu queria agradecer, né? Quando a gente fala no PEL, ou quando fala no Grupo Mauá, às vezes a gente fala numa coisa que parece que é muito grande, quando na verdade somos nós, né? A gente também faz parte disso. Então eu queria agradecer para todo mundo que foi no campo, né? Desde os primeiros monitoramentos na implementação e também para quem continuou indo, fazendo os recenseamentos e também para quem pegou um sol danado aí no Igapó, nas parcelas do fogo. Tá. Bom, então, me chamo Gildo Feitosa, eu sou orientado pelo Dr. Johan Chonga, desculpa a pronúncia, e a doutora Maria Tereza Fernandes Piedade como co-orientadora. Bom, então, como a doutora Maite comentou mais cedo, né, a classificação dos três principais, na verdade, características da bacia amazônica, né, são os três tipos de água: branca, a clara e o igapó de água preta. Então, focando mais especificamente no igapó de água preta, que ele apresenta aí aproximadamente 119 mil quilômetros quadrados, um poço de inundação monomodal, com altas amplitudes anuais. Ele também é pobre em nutrientes, apresenta um pH baixo, né, sendo ácido também, como já foi comentado. Em um trabalho recente, né, de Rose Roder e seus colaboradores, em 2021, eles observaram cerca de 400 espécies adequadas, né, adaptadas à inundação. Tem um trabalho mais recente que eles trabalharam abordando aí espécies especialistas desses ambientes, né, em 2024. E, assim como foi comentado antes, apesar de todo o esforço, ainda são ecossistemas pouco estudados. E aqui é uma característica geral desses ambientes. E, bom, então esse mapa, ele é um adaptado do trabalho de Carvalho e seus colaboradores em 2021, e ele mostra bem a área de estudo, né, que é o Parque Nacional do Jaú. Então, aqui, nessa área central aqui é o Parque Nacional do Jaú, e ele faz parte do sítio Ramsar desde 2018, que abrange toda uma série de unidades de conservações diferentes, né? Ou seja, ele é um parque nacional, tem uma proteção integral, tem a Resex Unini, né, que é uma reserva de extrativismo, tem também uma parte do Rio Negro, enfim, são vários, e Anavilhanas, vários mosaicos de unidade de conservação em vários níveis, abrangendo todo esse ambiente. Bom, essa imagem é nova aqui, né? Mas, assim, só resumindo, só queria mostrar, né, na verdade, comentar sobre o que tem acontecido, né, o que levou a junção dessa observação, né, do poço, da observação desses 120 anos lá do Porto de Manaus, tem observado essa tendência, né, do aumento dos dois extremos, tanto da inundação quanto também da seca, a gente viu, né, ano passado. Então, isso levou ao quê? A tentar entender como que isso acaba afetando as florestas, né, principalmente florestas alagáveis, no caso aqui, com ênfase no igapó, e como isso tem afetado, né, essas florestas. Bom, então parte do PELD, né, essa primeira parte, na verdade, é relacionada ao capítulo 1 do meu projeto de doutorado, que tem como hipótese, né, a intensificação do ciclo hidrológico altera a dinâmica florestal nos igapós, resultando em mudanças da composição florística nos estoques e na produtividade de biomassa. Então, como objetivo, né, tentar relacionar as taxas demográficas, que são incremento, recrutamento e mortalidade, né, dessas parcelas ao longo dos 10 anos, composição e diversidade arbórea, estoques de produtividade de biomassa ao longo desse período, né? Então, de 10 anos, de 2013 a 2023, que seria, né, o monitoramento de 2023, que acabou sendo em 2024, né? Bom, eu queria comentar também que essa questão de eu monitorar a floresta de igapó durante um longo período está sendo inédita, né? Então, a gente está realizando esse monitoramento pela primeira vez, apesar de já terem
trabalhos realizados também nessas parcelas do PELD, vou comentar um pouquinho sobre eles aqui. Bom, então, aqui está um pouco ampliado as parcelas do PELD, né? Então são as parcelas aqui na região do Seringalzinho, aqui a parcela P9 e a P10. No trabalho na dissertação de mestrado de Aguiar, ele comentou um pouco, observou aqui a altura de inundação de cada parcela e também realizou uma diferenciação, né, em relação ao que como a gente já conversa em relação a grupos, sobre o que é alto, médio e baixo, né, com relação à altura de inundação que ocorre sazonalmente. Bom, então, falando do conjunto de dados que a gente possui. Então, foram implementados em 2013, né, o primeiro monitoramento, então, 2013, com os recenseamentos bianuais, né, 2015 e 2017. Como o Adriano comentou, eu entrei no Mauá em 2018, então, eu participei do primeiro monitoramento em 2019, do seguinte em 2021 e do último em 2024. Bom, então, o PEL de Mauá, ele acaba abrangendo toda a ideia do PEL, né, que é esse projeto ecológico de longa duração, tem essa premissa justamente acompanhar essa durabilidade, então é muito importante nesse sentido. Bom, como eu havia comentado, as parcelas do PEL funcionam assim, às vezes a gente acaba se perdendo no meio das parcelas, mas só para ratificar aqui, então 16 quadrados, né, então é 50 por 200, e foram implementados no Igapó baixo, médio e alto. Isso aqui foram alguns trabalhos realizados, né, com esses dados ainda do primeiro monitoramento do PEL de Mauá, que é um trabalho do Daniel Aguiar e da Jailane Correia, em relação à composição turística e fatores edáficos, e o outro em relação à biomassa, né, dessas florestas. Bom, aqui falando um pouco da composição florística, já pegando esse recenseamento aí, todos esses monitoramentos. Bom, é só voltar aqui rapidinho, só para mostrar. Então, no total, no primeiro monitoramento, tinha 6.992 árvores, né, e 193 espécies. Passados 10 anos desse monitoramento, a gente tem agora 7.590 indivíduos e 209 espécies, já contando com as últimas atualizações das identificações que foram realizadas, né, das coletas desse ano. E só para mostrar um pouco do IVI, né, da frequência das espécies, geralmente, quer dizer, essas espécies elas se mantêm ao longo do monitoramento. A gente tinha muita dificuldade na questão dos taquigales, e aí a gente percebeu que esse taquigalho é o que mais ocorre nos ambientes médios e baixos. Ele acabou ficando com um IVI mais alto em todos os anos de monitoramento. Então, taquigalho e poleuca, que a gente viu. E a Echevelera, a Manu e a Macrolobium, elas ficam, né, desde o início até agora, elas permanecem como as mais importantes para essas. Bom, e aqui é uma variação da alfa de Fischer durante esses 10 anos, a gente não vê muita variação, vou pular que eu atrasei um pouquinho aqui. Bom, mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, aqui a gente tem 2013, né, essa aqui é uma estimativa de biomassa, né, dos dados atuais, e aqui 2015, na parcela P2 e P3, teve um evento de fogo que foi em 2017, em 2016, 2015 para 2016, então a gente tem uma perda de biomassa muito grande nessas parcelas. Eu coloquei um valor aqui de 2025, que eu só fiz o seguinte, eu coloquei a biomassa só das espécies que estavam vivas em 2013, que continuaram vivas depois do censo de 2024. Então, esse último ponto aqui, ele mostra como que a floresta está das iniciais. Algumas não variaram muito, claro que o 24 está mais alto, porque elas ganharam incremento em biomassa das recrutas, né, e acabaram se mantendo, tendo uma certa estabilidade, mas outras tiveram bastante variação. Bom, eu fiz então, para essas duas parcelas também que pegaram fogo, tem uma taxa de mortalidade mais alta durante o período entre os censos, e aqui uma taxa de recrutamento também para as duas áreas. Aqui em cima eu tenho uma taxa de mortalidade em relação à biomassa, que foi
durante o período, né? Essas duas parcelas, elas acabam ficando bastante evidentes aí a variação, né? A mortalidade, no caso. Bom, e aqui é aquela mesma figura em relação à biomassa ao longo dos 10 anos de monitoramento, e aqui é o sequestro líquido de carbono com base nesse período. Então, o que mostra aqui? Que a gente tem que as florestas de igapó, durante esse período, elas conseguiram, na verdade, não estão conseguindo capturar muito carbono nesse período, elas estão ali próximo de zero, que está aqui, né? Então tem uma pequena variação, na verdade, estão mais perdendo. Tá. Bom, e é isso.